É, qual que é a memória que o senhor tem daquela época ele era bispo, né, o Dom Miguel, né? De quando Olha, iniciou, a melhor memória que o senhor tem dele, de um ensinamento. primeiro de um homem que era expressão de Deus, né? Para mim, e acredito para muitas pessoas, né? Veja, o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos de 26 a 27, diz assim: E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem de Deus ele os criou, homem e mulher os criou. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque de algum modo Deus queria ser visto no mundo através do ser humano. Então, na medida em que você faz as coisas boas, você vai ser uma expressão de Deus, né? Se nós temos Deus como temos essa concepção de Deus como bondade, como aquilo que é bom. Então, na medida em que você faz bem as coisas, você faz bem ao outro, então essa imagem e semelhança se torna mais palpável, né? Eu costumo dizer assim, tem gente que com facilidade ela é identificada como fulano é uma pessoa santa, né? É uma pessoa bondosa. Como também as pessoas identificam, fulano está com cão no couro, né? Para dizer que... Né? Então, o Dom Miguel na minha vida foi essa expressão de Deus para mim, né? Um homem muito sábio, muito resiliente, capaz de submeter a sua vontade à vontade de Deus, às necessidades da igreja, né? Sempre se doou de forma incondicional. A começar, o cara saiu lá dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, Pra vir né? pra cá. Veio para o Brasil no início da década de 60, o que era o Brasil no início da década de 60, deixar todo um conforto que lá se tinha, né? De uma família rica, por sinal, e veio entregar a sua vida por amor ao reino de Deus aqui, né? Chegou em Santa Helena ainda era uma corrutelazinha, ele viu a cidade crescer, né? E aqui ele viveu por 35 anos como pároco desta comunidade. E nos últimos 22 anos desses 35 anos, ele foi o bispo auxiliar da diocese. Então, ele ajudava o Dom Benedito, que era o bispo diocesano na época, né? Então, toda a estrutura que nós temos hoje, física, digamos, da paróquia de Santa Helena, é graças ao trabalho que aquele homem criou, né? De lideranças, né? O trabalho pastoral, trabalho espiritual, enfim, social. Sempre se preocupou muito com o ser humano. Era um apaixonado pela pessoa humana. Me recordo bem, em 96, no nosso início de seminário, ele sempre tomava o café da manhã conosco, depois de celebrar a missa lá na igreja matriz, e chegava, tomava o café com a gente. Ele sempre falava, né, das realidades da cidade, do Estado, né, do Brasil em si. E quando veio a ideia, por exemplo, de fundar a Fazenda Nova Esperança, hoje a gente conhece, né, a Fazendia Nova Esperança, ele, no café da manhã, em 96, ele dizia assim, me recordo como se fosse hoje, vai chegar um tempo, né, um futuro não muito distante, que a droga ela deixará de ser uma realidade dos grandes centros e vai chegar às nossas corrutelas, né? E foi a partir daí que ele começou a pensar no espaço para tratar a dependência química. E aí veio a Fazendinha Nova Esperança. Como na época da cata do algodão aqui, os pobres tinham que sair para trabalhar, não tinham de deixar as crianças, vendo a necessidade, a igreja tem que ter um espaço para acolher, que aí vem a creche Santo Antônio de Pádua, né? Esse cuidado para formar o cidadão intelectualmente falando, a preocupação em ampliar a escola paroquial. Na época,
A escola paroquial tinha 4 salas de aula, ele deixou essa escola com 18 salas de aula, né? Então, assim, pensando na formação, vendo que o evangelho precisava chegar, ultrapassar as paredes de igreja, ele criou a Rádio Santa Helenense. Ele que né? criou, Ele né? que criou. Isso A mesmo. Rádio Santa Helenense é a fundação dele, né? E, então, assim, era uma preocupação muito grande, né? Vendo as pessoas que muitas vezes chegavam ao final da sua vida sem ter aonde ficar, ele funda o Lar São Vicente de Paulo, né? O Lar São Vicente de Paulo. Então, acudindo ali da ponta da vida, a primeira ponta da vida, que são as crianças, a última ponta da vida, e nesse entremeio está aqui, né? Os jovens, o adulto, enfim, estão sempre preocupando com isso. E o contato, a vivência, morei 4 anos com ele aqui em Santa Helena, né? Então, o contato com ele sempre nos fazia refletir a uma pessoa bem-aventurada dentro do discurso de Jesus, em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Dom Miguel se enquadra muito bem ali nos bem-aventurados, né? Olhar pelo outro, perceber a necessidade de ajudar na construção de um mundo melhor, enfim. Então, eu fui atraído também pelo modo de ser padre daquele homem, né? Então, tenho boas lembranças dele. E eu costumo dizer que quem teve convivência com um bispo igual o Dom Miguel se torna muito exigente com o bispo, né? Nesse sentido.